O Café com Mogi News de hoje traz uma convidada muito especial, vinda direto de Itaquaquecetuba, é a Rosimeire Graciane Iglesias Sanches, presidente da Casa da Criança, que faz um trabalho muito bacana de acolhimento. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, muito obrigada a vocês por lembrar da Casa da Criança. Estamos lá tão longe, né, de Mogi das Cruzes, e ser lembrados por vocês, uma oportunidade muito especial. Obrigada a vocês. Seja muito bem-vinda e vamos contar um pouco da sua história, né? Como é que você chegou na Casa da Criança? Sua formação é advogada, né? Eu, na verdade, sou de Itaquaquecetuba. Minha mãe foi para lá quando eu tinha 1 ano de idade, então a gente cresceu lá. Quando eu terminei a faculdade, fui embora para a Europa, porque eu achava que precisava conhecer mais coisas. E ao voltar para Itaquá, em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Rotary Itaquá e, através deles, nos mostrar a Casa da Criança. É um grupo bastante ativo, né? Nas atividades da Casa da Criança, ajudavam muito. A Casa da Criança, naquela época, era bem diferente do que é hoje. E a gente começou a participar como voluntários, íamos em todas as festas, ajudávamos as crianças. E em 2020, um pouquinho antes de 2020, Augusto César, que ele ainda é do Rotary, é nosso vice-presidente hoje, ele era presidente na época e me convidou para esse desafio, né? Pediu para que eu me candidatasse à presidência. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque na época eu morava em Bertioga. Eu disse, César, eu tô completamente longe, né? Não, mas não tem problema, vai dar tudo certo. E aceitei esse desafio, me candidatei, o pessoal acreditou em mim, ganhei a eleição para a presidência, mas foi uma época muito, assim, chata, porque foi bem no início da pandemia. Então, a Casa da Criança vinha daqueles processos de fazer festas, fazer eventos para a gente conseguir mais doações. E eu entrei naquela euforia toda, eu vou fazer um monte de festa legal. Cheia de planos, né? E não fiz nada, né? A gente ficou assim, o pessoal fala, não, fizemos muito, mas para mim era perto do que você queria nada. fazer. Porque estávamos engessados, ninguém podia sair, as crianças ali 24 horas. Foi um período bem complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Inclusive, na época, tínhamos um projeto de ficar com a administração de um abrigo em outra cidade, mas por questões políticas não foi para frente. Continuamos com o abrigo ali e, graças a Deus, foi crescendo. E agora, na última eleição, me candidatei outra vez e fico até 2025 e estamos caminhando. Queremos crescer. Claro que a nossa intenção não é abrir mais abrigos, né? O nosso sonho é que o abrigo vire um centro educacional, que as crianças não precisem estar lá porque não tem uma família. A gente quer que as crianças estejam lá para ter um futuro melhor, para aprender outras coisas. É um sonho que a gente sabe que vai ser muito difícil de realizar, porque hoje isso não acontece nem num país de primeiro mundo, imagina aqui, né? Mas nós estamos caminhando para isso, temos vários polos também de aulas de balé, de teatro, de dança rítmica, então estamos dando um passinho de cada vez e espero conseguir atender as crianças de uma forma bastante ampla, né? Tanto as que estão no abrigo quanto as que estão fora do abrigo, para que não precisem entrar. Explica pra gente um pouco, então, como é o trabalho da Casa da Criança, né? Como é esse abrigo, que crianças vão, né, vão para esse abrigo? Hoje nós temos 2 unidades. A Casa da Criança começou com a unidade do centro, né? Lá em 1950, com a dona Zenaide e a dona Eunice, que inclusive recebeu o nome de uma creche subvencionada lá em Itaquaquecetuba. E desde então segue sendo no centro, né? No centro de Itaquaquecetuba. Ali estão 20 crianças. Nós temos do 0 aos 18 anos. Claro que, dependendo da época, tem os maiores de 18 que continuam lá. Porque a gente, quando faz 18, nós não colocamos ninguém para fora. A gente quer que essa pessoa saia um adulto responsável, uma pessoa com outra visão de vida. Então, eles entram lá por ordem judicial, né? Primeiro vai o conselho tutelar na casa, se há alguma denúncia, alguma coisa, passa por um processo judicial e vão para a Casa da Criança. Nessa gestão, assim que o prefeito Eduardo entrou, ele
graças a Deus, entrou com um olhar diferente. A primeira-dama também é uma pessoa assim que, apesar de trabalhar no fundo social, você sabe que tem que ter uma visão mais amorosa com as pessoas. A gente vê que é dela mesmo, né, esse amor. E a gente conseguiu, através de um chamamento público, trazer as crianças do abrigo municipal para a Casa da Criança também. Então, a Casa da Criança que administra. Como cada unidade só pode ter 20 pessoas, 20 crianças, foi aberta uma segunda unidade para trazer essas crianças que estavam abrigadas no abrigo municipal. Isso esse ano, no passado? Isso esse ano. Não, desculpa, fevereiro do ano passado. Eles entraram no abrigo, saíram do abrigo municipal e entraram para a Casa da Criança. Então, virou uma gestão só com 2 unidades. Lá as crianças vão, desde pequenininhas, tem muitas que saem já do Santa Marcelina e vão direto para lá. Muitas vão para a fila de adoção e outras continuam ali. O nosso trabalho, primeiro, é tentar inserir ela na própria família. Ver o que aconteceu, não deu certo com pai, mãe, ver se dá certo com avô, com tio, com alguém ali da família dela mesma. Por isso que às vezes algumas pessoas entendem que o processo de adoção é muito demorado. Não é demorado, é relativamente rápido. O problema é que a gente precisa inserir a criança na família dela. Primeira tentativa nesse sentido, né? Isso, primeiro tentar colocar ela na família. E se realmente não deu certo com ninguém da família, ela vai para adoção. Aí para isso vocês têm equipe com assistente social, psicólogos, junto com o fórum, né, que é todo um processo judicial para inserir ela na família, ou que seja destituído o poder, né, familiar e ela vá para adoção. E é feito todo esse trabalho. Claro que as crianças que vão para adoção menores de 2 anos de idade são as que, tem mais infelizmente, facilidade. são as que têm mais facilidade, né? A gente tenta colocar esse olhar nas pessoas que você não precisa de um bebê. Se você quer um filho, você precisa de uma criança. E as crianças maiores de 5 anos são as que mais necessitam carinho. E tanto que tem um trabalho psicológico muito grande lá dentro, porque quando elas passam dos 5 anos, elas vêm entrando os bebês, fica aquela sensação, poxa vida, e eu? Né? Ela vê que um bebê não fica muito tempo lá, né? Eles são adotados muito rápidos. Mas se infelizmente não deu certo, eles continuam lá. A gente, quando eles entram nessa faixa dos 16, 17 anos, nós, através de parceiros, de empresas parceiras, fazemos esse trabalho de jovem aprendiz com eles, ensinamos a fazer entrevistas, concursos, né? Bastante capacitação para cursos. E eles entram como jovem aprendiz, tem o dinheiro deles, que a gente gestiona na poupança deles mesmos, para quando tiver um valor suficiente, eles estão com 18 anos, eles conseguem ter a vida deles, né? Tanto que são vários que já chegaram, né, nessa idade, aos 18, com trabalho, com casa própria, não casa própria, casa alugada, mas tem a sua casa, tem o seu cantinho. Consegue uma vida independente. Isso. Né? E aí, mesmo ele saindo de lá, ele continua sendo assistido pela casa por mais 2 anos. Se precisar de apoio psicológico, apoio da assistente social, qualquer tipo muito de apoio, né, ele é acompanhado. Isso, para que ele saia de lá um adulto melhor, né? Um adulto responsável, que sabe cuidar das suas finanças, sabe cuidar da sua casa, sabe que tem responsabilidade para ir trabalhar. Então a gente tenta criar pessoas melhores, né, para a comunidade. É um trabalho desafiador, né? Um pouquinho. E como vocês mantêm essa estrutura, né? Vocês tiveram recentemente a festa junina, né, realizada no centro. Uhum. Como é que é isso? Olha, a festa junina, na verdade, foi uma coisa, assim, inacreditável. Nossas festas juninas geralmente eram na rua da Casa da Criança, né, que é uma rua sem saída ali no centro, e na própria sede. Nós ficamos toda a pandemia sem fazer festas. Então, foi um desafio muito grande. A gente tem uma gratidão enorme pela Prefeitura de Itaquá, pelo prefeito, pela primeira-dama, pelos secretários que nos ajudaram muito. Foi uma festa assim, que saiu completamente do padrão, foi uma loucura. O pessoal que trabalha lá com a gente estão assim, de parabéns, porque suaram, trabalharam horas e viraram noites para que aquilo acontecesse. Foi uma festa muito legal, teve muita gente.
E então nós continuamos agora com outras festas. Tem agora na próxima semana vai ter a festa de Itaquaquecetuba, a festa julina de Itaquá. Nós temos uma barraca lá e toda a renda vai ser revertida para a Casa da Criança, né? A renda dessa barraca. Nós vamos estar com a barraca do milho. Então, quem quiser ir na festa, por favor, passe na barraca do milho e compre muito milho, muita pipoca, muita pamonha. Vai ajudar bastante a gente. Então, lá nós temos essas ajudas, tanto com eventos, né? Com todos os eventos que a gente faz. Tem as empresas que são parceiras, que elas ajudam fazendo pagamentos mensais. Tem empresas que ajudam pagando também a escola das crianças, porque a maioria delas estão em colégios particulares, Itaquá. Também tem alguma restrição para esse encaminhamento delas para a escola? Não, nosso foco é ter todas em colégios. Então, a gente consegue pagar com doações, com padrinhos, né, que ajudam a pagar essa mensalidade. A própria escola tem um valor diferenciado para a Casa da Criança. Claro que uniforme, material escolar é a mesma coisa, só muda a questão da mensalidade. Mas a gente tem várias ajudas nesse sentido. Tem ajudas da prefeitura, né, ajudas do governo municipal ou do governo estadual. Só que, claro, não é tudo que a gente precisa. Por exemplo, da prefeitura, nós temos a ajuda integral nessa unidade 2, porque que era abrigo municipal. E aí, o da sede tem ajudas, mas não engloba todos os gastos que a gente precisa, né? E são gastos muito grandes, porque imagina esse mês, 40 crianças dentro de casa, elas precisam comer, beber, se divertir, passear. E a gente quer que eles tenham uma vida normal, uma vida saudável, como qualquer outra criança que estivesse em casa. Então, se a gente com um filho já acha, meu Deus do céu... Melhor nem comentar. São gastos com fralda, com leite. Você imagina se na sua casa com filho você gastar uma caixa de leite por semana, ali uma caixa de leite por dia, no mínimo, né? E fralda, que tá caro. Então, a gente se mantém com as doações, com as ajudas dos empresários, também com vários empresários que nos ajudam quando já são adolescentes, para o primeiro emprego, para jovem aprendiz. Graças a Deus tem bastante gente, né, engajada aí, de bom coração, que vem ajudando. Claro que a gente sempre precisa de mais ajudas, porque não vai acabar o trabalho aí, né? É um trabalho constante, 24 horas, e que demanda muito gasto. Bastante mesmo, mas a gente sempre conta com pessoas de bom coração que estão aí para nos ajudar e vamos mantendo. Você falou da ideia, né? Que Deus abençoe e se concretize, né? Desse abrigo virar, na verdade, um centro educacional, né? Você já tem algum projeto nesse sentido? Já tem alguma coisa nessa linha? Nós já trabalhamos, nós hoje temos 3 polos culturais com aulas de balé, de teatro e dança rítmica. Isso só para os atendidos, não? Não, são para todas as crianças que queiram participar de Itaquaquecetuba. Nós temos um polo no bairro do Jardim Joseli, um no Piratininga e um no centro, onde é a sede. Hoje nós atendemos 400 crianças de Itaquá que participam desses cursos. E, inclusive, agora em dezembro, nós vamos ter a apresentação, né, a formatura e a apresentação do pessoal, né, dessa turma. Todos os anos, todo mês de dezembro, nós temos essa apresentação. O polo cultural, as crianças não pagam nada para participar dos cursos, né, é integralmente mantido pela Casa da Criança. Claro que a gente precisa vender ingressos, vender alguma coisa, essas mães acabam ajudando, mas é de forma totalmente voluntária. E as crianças não pagam para isso. Hoje nós temos esses 3 cursos. A nossa ideia próxima é de reformar uma parte da casa que pegou fogo, infelizmente, há 2 anos atrás. Da sede? Da sede. Pegou fogo, foi destruído toda a parte de administração. Ninguém se feriu? Não, graças a Deus não, mas foi uma perca muito grande. Nós tínhamos lá arquivos de 1900 e pouco. A história toda da casa. Toda a história pegou fogo, foi muito triste, mas tudo vai estar solucionando, está caminhando. Nós já fizemos uma nova área da administração e nessa área é um salão bastante grande. Nós queremos colocar outros tipos de aulas, né, de atividade, de judô, xadrez, alguma coisa assim. É a coisa mais próxima, né, a atividade mais próxima que a gente está caminhando para
para concretizar. E depois a gente vai, no caminhar aí, a gente vai vendo como consegue outras opções. Como você vê a evolução das crianças? Elas ficam com vocês por anos ali, né? Como é que você vê né? Elas chegam de repente um pouco mais acanhadas, né? Um pouco, né? Não sabe, a gente não sabe a situação, né? Que se passava exatamente. Como é que é esse... Olha, a maioria quando chega é uma coisa assim bastante triste e trabalhosa. As assistentes sociais, as psicólogas que ficam lá todos os dias, elas trabalham muito com essas crianças para inseri-las ali com as outras. Muitas das crianças chegam lá, elas não sabem o que é um carinho, não sabem dar um abraço de boa noite. Muitas têm medo, né, de tocar em você e que você responda com uma outra atitude que ela já está acostumada, infelizmente, no âmbito, né, da familiar dela. Mas com o tempo você vê que muda completamente. Todas elas adquirem hábitos de alimentação, de higiene, de educação. É um trabalho bastante complicado, o pessoal lá trabalha muito, muito, muito com isso e faz um trabalho muito bem feito, porque se você ver uma criança hoje, que ela acabou de entrar, e daqui 2, 3 meses você volta lá, você não reconhece aquela criança. Ela muda demais e ela aprende a ser carinhosa também, ela aprende que existe amor, né? Que outras pessoas podem dar amor e ela também pode dar amor. O que é muito triste, né? A gente saber que ainda existe muita criança hoje, né? Às vezes do lado da sua casa, você não sabe, que ela não sabe o que é um abraço de boa noite, não sabe, não tem a refeição completa, né? O café da manhã, almoço, janta, e lá ela tem tudo isso, tem todos os horários, então ela segue bem regrada, tem horário para tudo, horário para banho, horário para TV, inclusive todas as manhãs elas saem para fazer caminhada no parque ecológico, vão com as cuidadoras, levam para fazer caminhada, precisa fazer um pouco de exercício, né? Queimar um pouco da energia, porque tem bastante. Tem bastante energia. Mas muito bacana. Como que você vê o futuro, então, né? Ampliar esses polos que já existem? Como que você vê aí? Olha, nossa intenção hoje é conseguir manter, né, o que já está feito. Os nossos planos é ampliar o polo no centro, né, essas 2 áreas no centro. Para isso a gente está contando aí com a próxima festa julina, com a corrida da Casa da Criança e com doações. Quando é a corrida? A corrida é em setembro. Essa vai ser a 10ª corrida. Todo ano a gente faz ali na região do shopping de Itacoaxetuba, o Garden. Vai ser lá novamente. As pessoas podem participar correndo. Hoje a taxa de inscrição é de R$69 tá por pessoa, está aberta. Você pode participar correndo, pode participar também patrocinando como empresa, né? O logo da sua empresa sai lá no backdrop, nas camisetas e ajuda bastante. É uma renda que, principalmente para essa época de setembro, novembro, que chega 13º salário e as contas duplicam, ajuda muito, né? Graças a Deus tem dado muito certo todos os anos, tem muita adesão e a gente está contando com isso para esse ano terminar essa parte que pegou fogo, fazer esse salão e colocar essas aulas de judô, de xadrez. A gente vai pesquisando, né, o que tem mais pessoas interessadas para participar lá no centro. E um outro sonho que eu pessoalmente tenho é a gente ter um polo onde seja dado curso para as mães, para que essas mães carentes de Itacoaxetuba tenham cursos e tenham onde deixar seus filhos, como uma creche comunitária com um curso para mãe. É uma coisa que precisa ser um pouquinho mais trabalhada, mas acho que a ideia ali para nossa região seria bem válida, porque você trata essa criança antes dela chegar no abrigo. Porque muitas vezes uma medida preventiva, né, vamos dizer. Porque não sei se seria a melhor palavra, né? Mais ou menos isso. Porque a mãe, ela tendo um emprego, uma geração de renda, tendo uma atividade e sabe que ela pode deixar a criança ali para ela desenvolver essa atividade, a gente vê que o núcleo familiar muda, né?
porque é muito difícil, às vezes a mãe sofre tanta coisa em casa, tanto abuso, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, e a criança tá ali, ela acaba sendo saco de pancada de tudo que a mãe tá recebendo. Infelizmente é uma realidade muito triste. Então eu acho que seria muito legal a gente conseguir até 2025, quem sabe ainda na minha presidência, Vamos lá, torcer. um centro, né, em Itaquá, né, um polo em Itaquá, onde a gente tenha a creche, né, que essas crianças fiquem ali enquanto a mãe está fazendo algum curso, está ali prestando algum serviço para a própria comunidade, e assim a gente vai minimizando esse risco dela acabar indo para casa da criança, né, que não é legal. A gente tenta dar todo o amor possível, mas não é a mesma coisa. A coisa da família, né, é diferente. Né? É muito diferente. E vocês, hoje a demanda, vocês trabalham com voluntários? Esses professores dos polos são voluntários? Não, os professores dos polos são contratados pela Casa da Criança, cuidadores, psicólogos, nutricionistas, são todos cozinheiros, contratados. são todos contratados. Qual é a demanda de vocês regime hoje? CLT. O que vocês precisam? Olha, é muito relativa, porque depende das doações que chegam. Então, o que a gente pede para as pessoas é que, antes de fazer uma doação, entre em contato com a gente no WhatsApp. Porque, por exemplo, hoje eu posso estar precisando de fralda, de leite, e muita gente acaba chegando com arroz e feijão. E a nossa demanda hoje é o leite e a fralda. Mas na semana que vem, pode ser que mude. Seja, por exemplo, a cândida, né? Que a gente está precisando de cândida. Ou até mesmo de mão de obra. Por exemplo, na festa, na festa julina, que vai ser na semana que vem, nós precisamos de voluntários. Porque são 3 dias de festa. Então, é muitas horas para ficar 2, 3 pessoas numa barraca. Então, nós precisamos de voluntários para irem revezando e trabalhar em todas as festas. Então é bem relativo, dependendo da época do ano, do dia. Dezembro, todo mundo lembra de doar brinquedos. E dezembro a gente também precisa de fralda. Sempre. Não só fralda, um outro item que as pessoas acabam esquecendo: absorvente, escova de dente, coisas de higiene pessoal para os adolescentes, que eles também estão lá, eles também precisam dessas coisas, né? Então, antes de doar, olha, a gente aceita toda doação é bem-vinda, mas se você quiser direcionar essa doação, nós pedimos que entre em contato com a gente no WhatsApp para saber qual é a demanda dessa semana. Que é o 4642, né? 7251. Isso mesmo. Depois a gente vai colocar, o Felipe colocar certinho o telefone pra gente. Obrigada. Então é isso, então. Muito obrigada, Rosimeire, pela entrevista. Seja sempre muito bem-vinda, as portas abertas para a Casa da Criança, para você. Muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar aí nosso trabalho. Quem quiser ajudar, tanto com doações, como voluntário, empresas que queiram nos ajudar, colocando nossos adolescentes no mercado de trabalho, nós estamos aí, fazemos todo um trabalho também psicológico com esses adolescentes que estão ingressando agora, para que você não tenha problema na sua empresa e que a gente continue aí nessa trajetória. Também queria agradecer toda a gestão pública de Itaquaquecetuba, que tem ajudado muito, que é incrível a ajuda deles, não puxando sardinha para ninguém, mas tem ajudado demais a gente lá na Casa da Criança. E agradecer vocês aí, realmente, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Adorei o café. Muito lindo. Muito obrigada. Então é isso, gente. O Café com Moji News fica por aqui e até a próxima.